Nos intervalos reais, é necessário saber algumas coisinhas básicas que facilitam depois na compreensão do conteúdo que vem pela frente. Uma das coisas que tem que ser sabido é a questão desses símbolos aqui, ó. Menor, maior. Quando tem um tracinho embaixo, quer dizer menor igual. Aqui nesse outro exemplo, que tem um tracinho embaixo também, maior ou igual. Então são símbolos que existem. Às vezes a gente estuda no fundamental somente esses dois aqui, mas existem ainda mais esses dois símbolos aqui com tracinho embaixo do menor ou do maior, que significa menor ou igual, maior ou igual. Também temos que saber coisas assim, tendo o zero como um ponto de origem, o que estiver à direita do zero serão valores maiores que zero. O que está à esquerda do zero são valores menores que zero. Por isso que aqui eu tenho escrito que P é menor que zero. Por que o P é menor que zero? Porque está à esquerda do zero. Eu posso dizer que o Q é maior que zero porque ele está à direita do zero. Tudo que estiver à direita é maior que zero. Ou se eu pegar qualquer outro número à direita, quanto mais à direita eu for pegar, maior ele vai ser. Quanto mais à esquerda eu for pegar, menor. Então, do lado da esquerda do zero eu tenho a parte dos negativos e a parte da direita do zero eu tenho a parte dos positivos. Então, quando se tratar de intervalos, nós vamos ver três representações. Nós vemos a representação na reta real e tem duas representações que são as representações algébricas, chamadas representações algébricas. Essa aqui é a representação geométrica. Aqui tem todas as possibilidades que podem ocorrer. Então, pode ocorrer quando aparecerem intervalos, vai aparecer extremos, de onde até onde vai esse conjunto. Então, pode aparecer dessas formas, indo do A até o B, mas vocês podem ver que aparecem bolinhas fechadas ou bolinhas abertas. As bolinhas fechadas indicam que o valor do extremo pertence ao conjunto, ele vale no conjunto, ele está no conjunto. Então, aqui nesse primeiro caso, o A e o B estão nesse conjunto. No segundo caso, já o A e o B não vão fazer parte desse conjunto. Eles não pertencem a esse conjunto, porque a bolinha está aberta. Aqui nesse terceiro exemplo, o A é quem não vai pertencer ao conjunto e o B é o que vai pertencer. B bolinha fechada e o A bolinha aberta. E nesse último exemplo, o B é quem não vai pertencer, porque é a bolinha aberta, exclui, e o A é bolinha fechada, é o que está incluído nesse conjunto. Então, o A ele pertence e o B ele não pertence. Aqui no lado, nós temos que entender o que significa esses símbolos. Tá? Então, aqui, nesse primeiro exemplo, eu tinha que o A e o B pertenciam ao conjunto. Aqui, como que vai ser indicado que o A e o B pertencem ao conjunto? Lembrando que isso aqui é a mesma coisa aqui do lado, só representado de uma forma diferente. Então, aqui o A e o B pertencem ao conjunto porque os colchetes estão escritos na forma normal que a gente conhece. Então, fechadinho, fechadinho. Então, quando estão escritos na forma normal, o A e o B estão incluídos. Nessa outra representação, para o A e o B estarem incluídos, tem que aparecer o tracinho do
um tracinho embaixo do menor e um tracinho embaixo desse outro menor. Quando aparecerem esses tracinhos, quer dizer que os extremos pertencem ao conjunto. Então, digamos que o x sejam todos os elementos pertencentes a esse conjunto, esse x vai ter que ser maior ou igual a A. Não, então, ele pode ser o A, porque ele é maior ou igual. Então, se x pode ser o A, então o A pertence ao conjunto. A mesma coisa com o B. E x menor ou igual que B. Então, x pode chegar a B. Quando os elementos não pertencem, os extremos não pertencem ao conjunto, os colchetes estarão invertidos e não aparecerão os tracinhos embaixo do símbolo do menor. Nesse terceiro exemplo, a gente vê que tem um com bolinha aberta e um com bolinha fechada. O B está incluído e o A não está incluído. Então, aqui nos colchetes, o A que não está incluído tem o colchete invertido, enquanto o B que está incluído tem o colchete normal. Aqui, o A não está incluído, não tem o tracinho embaixo do menor. E aqui o B, como está incluído, tem o tracinho embaixo do menor. No último exemplo, inverte o que está no terceiro, então tudo que estava aqui no terceiro vai ser o contrário. Os colchetes e os símbolos, onde tem tracinho e onde não tem. Também, então, antes disso, do que eu ia falar, aqui tem uma revisão. Bolinha cheia quer dizer o quê? Que os colchetes vão estar normais e que vai ter inclusão do extremo, ou seja, o extremo pertence ao conjunto. Bolinha vazia, intervalo aberto, ou seja, os colchetes estão invertidos, o elemento do extremo não pertence ao conjunto. Agora que eu iria falar antes, a questão do infinito. Nem sempre vai aparecer os extremos definidos por números. Às vezes pode aparecer um extremo indo para o infinito. Então, quando vai para o infinito, eu vou ter só um extremo aparecendo. Aqui é um A, e do A vai para o infinito. Então, todos os elementos que estão à direita do A pertencem a esse conjunto. Todos, até o infinito. Nas representações, o que nós vamos fazer? O A, como ele está com bolinha aberta, ele não pertence ao conjunto, vai ter o colchete aberto no A, e daí vai ter a vírgula e o infinito. No caso, vai do A até o infinito. E no infinito vai ter o colchete aberto, ou invertido. No infinito sempre é colchete invertido. Vocês podem ver em todos os casos que aparecerão, o colchete é invertido. Nessa representação algébrica aqui, não precisa aparecer o infinito, basta dizer que o x é maior que A. Se o x é maior que A, tem que estar à direita do A. E ele não tem um extremo, ele vai até o infinito. Nesse outro exemplo, o A pertence ao conjunto, então põe o colchete fechado no A, colchete aberto no infinito, e coloca aqui x maior ou igual. Só acrescenta o tracinho de igual embaixo do maior, que está dizendo que o x pode ser o A. Então, x tem que ser maior que A ou igual a A. Então, o A está pertencente a esse conjunto. Nesse terceiro exemplo, daí o intervalo vem para o menos infinito. Então, vem do A até o menos infinito. Então, nesse caso aqui, o A é bolinha aberta, então o A não pertence. Só que agora, primeiro eu coloco o menos infinito. O menos infinito está à esquerda do A, então ele é menor. A gente coloca em ordem crescente, né? O menor para o maior. Então, do menor, que é o menos infinito, até o A. E aqui nessa outra
expressão, nessa outra representação, basta dizer que o x é menor que a. Estando à esquerda do a pintura, né, onde que está representados os elementos, né? Então, quer dizer que à esquerda do A são os menores, então os elementos menores que A pertencem a esse conjunto. E no último exemplo que vai aparecer, aparece o A com bolinha fechada, ou seja, que o A pertence ao conjunto. Aqui ainda tem uma observação, que o intervalo aberto também pode ser indicado por parênteses. A gente não vai trabalhar assim, eu não vou cobrar desse jeito, mas vocês podem encontrar em alguns materiais, ao invés do colchete invertido, apareceu parênteses. Tá? Então, ele tem o mesmo significado. Então, nesse caso aqui, seriam dois colchetes, duas chaves, dois parênteses, na verdade. Dois parênteses no lugar desses colchetes invertidos. Também poderia ser, mas a gente não vai trabalhar dessa forma. Então, aqui para ver se a gente entendeu, tá? Então, eu tenho um conjunto A que vai do menos 3 ao 5. O colchete normal quer dizer que o menos 3 pertence ao conjunto e o 5 não, porque o 5 está com o colchete invertido no seu lado. Então, na forma geométrica, ficaria assim, do menos 3 bolinha fechada ao 5 bolinha aberta. Então, nessa outra representação algébrica, então x pertence aos reais, está o quê? O menos 3 é o menor ou igual, então tem que ter o igual porque o 3 está incluído. Então, menos 3 menor ou igual que x, menor que 5. O 5 não tem o tracinho embaixo porque ele não está incluído. Ó. Bolinha vazia, colchete invertido. Então, aqui tem um exercício, preencher as colunas com pertence ou não pertence. Então, é aquilo que eu disse. Ó. O menos 3 pertence a A porque bolinha fechada. O menos 5 não pertence a A porque é bolinha aberta. 0 pertence a A porque o 0 está entre esses valores, está na parte pintada. Então, ele pertence. Assim como 3,42. 3,42 está nessa parte pintada aqui, então pertence. O 7,2 não está nessa parte pintada. O 7,2 está à direita do 5. Ó. Vejam que a direita do 5 não está pintado, não está negritado. Então, quem está aqui nessa parte ou antes do menos 3 não pertence ao conjunto A. O 4,99 pertence ao A. Por quê? Porque o 4,99 está antes do 5. E antes do 5 pertence a A. Quem não vai pertencer a A é o 5. Aqui parece até estranho. 4,999999 infinito. Não pertence a A. Por quê? Porque é uma definição que quando é um número, uma dízima periódica, a gente considera ele, nesse caso aqui, como 5. Então, tem um conteúdo que trabalha isso aqui, e não no ensino médio, mas ele trata isso aqui como 5. Tá? Então, isso aqui é como se fosse 5, e o 5, como é bolinha aberta, não pertence a A. Aqui tem raízes, né? As raízes teriam que ser resolvidas, né? Raiz de 27. A raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 27 vai ser mais do que 5. Então, se é maior que 5, não pertence a A. Menos raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, a raiz quadrada de 10 é 13 alguma coisinha. Como tem o sinal de menos, vai ser menos 13 alguma coisinha. Então, vai estar à esquerda do menos 3. Então, quer dizer que não pertence a essa reta. Não pertence à reta, não pertence ao conjunto. A reta até lhe pertence, mas ele não está na parte pintada do conjunto. Aqui tem
mais um exercício em que aparece dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Será que eles são iguais? Não. No conjunto B, vejamos que tem apenas 5 elementos. Entre os elementos não tem nenhum outro elemento. No conjunto A, essa representação aqui indica uma representação por intervalos. Ou seja, quando é representação por intervalos, indica que existem infinitos elementos entre o -3 e o 2. Então, esses dois conjuntos não são iguais. Tem que ter cuidado neles. Então, conjunto B tem 5 elementos, conjunto A tem infinitos elementos. Aqui já trabalha operações com intervalos. Então, tem algumas coisinhas aqui para entender mais na prática, não tanto na matemática, o que seriam as operações com intervalos. Eu vou falar no outro vídeo, explicando de novo cada operação, mas aqui é bem legal de ver para entender o que seria intersecção. Aqui tem um exemplo com o que a Amanda faz e o que o Bruno faz. O que mais gosta de fazer, algo assim. Então, o que seria a intersecção? Seria aquilo que acontece, os elementos comuns, tanto a Amanda como do Bruno. Então, o que há em comum entre a Amanda e o Bruno? Então, estar com os amigos e ouvir música. Então, estar com os amigos e ouvir música. É a intersecção, o que há em comum entre eles. Na união, o que nós vamos ver? Na união, daí eu vou listar todos eles. O que a Amanda gosta de fazer, mais o que o Bruno gosta de fazer. Então, une todos esses elementos. No A-B, o que nós fazemos no A-B? É o que a Amanda gosta de fazer, mas que Bruno não faz. Então, o que está em Amanda, mas não está em Bruno. O conjunto dos elementos que pertence a A e não pertence a B. Então, eu vou tirar aquilo que Bruno gosta, que nem a Amanda. Então, eu vou tirar fora o quê? O que eu desconto que está em B? Eu desconto ouvir música e desconto estar com os amigos. Então, vai restar estudar e ler. Então, desses 4 elementos, o que eu devo descontar? Aquilo que está em B. E descontando o que está em B, resta estudar e ler. Quando se faz o contrário, B menos A, então nós vamos ter o que Bruno gosta, mas não pode estar lá na Amanda. Então, vou descontar estar com os amigos e ouvir música. Então, vai sobrar dormir e tocar guitarra.